Olá, bem-vindo ao último estudo de nossa série. Muitas pessoas criticam a Igreja Adventista dizendo que nós usamos Ellen G. White para embasar nossas doutrinas, mas isso não é verdade. Todas as 28 doutrinas adventistas estão fortemente fundamentadas na Palavra de Deus. Nós cremos no princípio sola Escritura, ou seja, apenas a Bíblia é a regra de fé e prática para todo crente. É por isso que hoje nós iremos aprender sobre os escritos de Ellen G. White e seu papel para a Igreja Adventista. Aqui funciona o Centro de Pesquisa Ellen G. White. Em todo o mundo nós temos 18 centros como esse. Um local onde são guardados todos os documentos da Sra. White, os livros que foram publicados, primeiras edições de vários livros e documentos importantes da igreja, como por exemplo, o Testamento de Ellen G. White. Aqui nós temos nessas duas folhas uma cópia autentificada do Testamento original de Ellen G. White. E um dos itens do testamento foi a criação do patrimônio literário de Ellen G. White, quando justamente esses 5 homens que aqui aparecem ficaram responsáveis então por guardar e proteger os escritos de Ellen G. White. Aqui nós temos essa obra maravilhosa de Alfred Lee. Ele tentou descrever nessa pintura a experiência do povo adventista desde a pregação de Guilherme Miller na década de 1840, o chamado de Ellen White em dezembro de 1844, a caminhada do povo de Deus em direção aos céus, os pioneiros da igreja que deram força à organização mundial, a descoberta de Jesus como nosso intercessor no santuário celestial, iniciando a sua segunda fase de seu ministério em 22 de outubro de 1844, nós temos aqui a figura de Dr. Kellogg, um homem que foi importante para o desenvolvimento da igreja, mas que lamentavelmente se afastou dos caminhos da igreja. Nós temos J.N. Andrews, o nosso primeiro missionário alemão, que viajou para a Europa em 1874. Nós temos o desenvolvimento da igreja em Battle Creek. Ao centro de toda a figura, nós temos a pessoa de Cristo. E esse retrato tenta nos mostrar de que Jesus é o centro da história do movimento adventista. Nós temos alguns exemplares de livros de Ellen G. White representando o seu ministério profético de 70 anos. Nós temos alguns dos nossos líderes mundiais, depois a obra médico-missionária. Loma Linda está retratado nessa pintura, inclusive esse quadro representando a parábola do bom samaritano faz parte da construção da Universidade Loma Linda. Nós temos a igreja da Andrews representando as milhares de igrejas que temos ao redor do mundo e finalmente o sistema de telecomunicações que tem ajudado na pregação do Evangelho a todo mundo. E aqui bem próximo nós temos o cofre, onde estão guardados os manuscritos originais e as cartas de Ellen G. White. E eu quero convidar vocês então para nós conhecermos agora esse cofre. Nós estamos dentro do cofre do White State. Está conosco Tim Purrier, que é um dos vice-diretores do White State e também o arquivista. E ele vai explicar para nós, nesse momento, o processo de produção dos livros de Ellen G. White. Thank you.
Nesta mesa, guardamos alguns materiais que mostram como Ellen G. White realizava o trabalho que era feito à mão, manuscrito. Assim, era necessário o trabalho de secretários para preparar, datilografar, o material para os livros. Ela escreveu todas as suas obras à mão. Esta mesa contém alguns de seus escritos originais enviados para jornais e periódicos, bem como páginas de manuscritos para os livros O Grande Conflito e para os Testemunhos para a Igreja. Primeiro, ela escreveu tudo à mão e entregava às suas secretárias, que transcreviam tudo à máquina de escrever e devolviam para ser aprovado por ela. Algumas vezes, ela acrescentava comentários adicionais ou fazia correções nas páginas datilografadas. As secretárias, então, incorporavam estas correções antes de finalizar o livro. Isto é, na forma de livro, com capítulos, etc. Eis alguns exemplos. Sigam junto comigo. Aqui estão os manuscritos. Então, as páginas datilografadas a partir dos manuscritos. As secretárias guardavam este material nestes arquivos que estão ao lado da parede. Esses arquivos de pastas são do tempo da senhora Ellen G. White, no seu escritório. Todo o material era arquivado cronologicamente. Você pode ver a data, 1897, 1901, etc. As secretárias dela arquivavam tudo para ela. Se eu procurasse, tirasse de uma gaveta material do fim do seu ministério, seria assim. Esta gaveta guarda seus escritos de 1911 a 1914. Podemos ver que este material foi arquivado já na forma datilografada. Cada documento recebia um número. Esta é uma carta que ela escreveu para o seu filho Willie. Meu querido filho, escreveu da Califórnia. Esta carta era lida por ela após ter sido datilografada e assinada por ela para ser remetida. Aqui ela assina simplesmente, Mamãe Ellen G. White. Ela pode ter usado este material ou não para alguma publicação naquele tempo. Poderia tê-lo usado num livro de testemunhos se houvesse nela algum conselho para a igreja, ou num artigo de uma revista como a Review. Ou então simplesmente seria uma carta para a família que não seria publicada no seu tempo. Mas após sua morte, esse escritório tem preparado muitos livros baseados nos seus escritos, alguns que jamais foram publicados no tempo dela. Nesta carta em particular, encontramos notas laterais que indicam provavelmente que este material não foi publicado por Ellen G. White, mas contém muita informação valiosa para a igreja hoje. Por exemplo, na página 2 ela escreveu: Pela luz que me foi concedida pelo Senhor, deveríamos ser cuidadosos em não usar nosso tempo precioso e talentos de modo não sábio. Ela escreveu isto em referência ao lar. Ela declara que isto foi luz dada pelo Senhor. Este conselho foi usado no livro Orientação da Criança, num capítulo sobre o lar e as finanças. E isto está indicado ao lado da página. Parte do trabalho do White State é o de continuar oferecendo seus conselhos e torná-los disponíveis à igreja ao redor do mundo. E não simplesmente para o tempo em que ela vivia. Ela continua a falar através de seus escritos. Assim, por meio de novas obras publicadas a partir dessas pesquisas, ela continua a falar. Há hoje mais de 70 volumes novos, incluindo-se estes 21 que se originaram dos manuscritos. Eles pertencem a estes grupos de 70 obras novas. Assim sendo, seus escritos continuam a falar hoje, dando conselhos à Igreja Mundial. Aqui nós temos sobre essa estante a Bíblia que a própria Sra. White segurou entre 20 e 30 minutos enquanto tendo uma visão. Essa é a Bíblia original que a Sra. White segurou em visão. E aqui nós temos também um quadro que é conhecido mundialmente, preparado pelo pastor Charles Fitt, falando a respeito da profecia das 2.300 tardes e manhãs que apontava para a volta de Cristo, aproximadamente no ano de 1843.
Ellen G. White morreu em 1915. 3 anos antes de sua morte, aos 84 anos de idade, ela finalmente concluiu seu testamento. Em um dos itens desse testamento, dizia que os livros que ela havia escrito deveriam ficar sob a coordenação de uma comissão, que passou a ser conhecido como Patrimônio Literário de Ellen White. Ela colocou nesse documento, nesse testamento, o nome de 5 pessoas que deveriam ser os primeiros depositários. Entre eles estavam seu filho, Willie White, Clarence Crewther, que foi um dos seus secretários, Charles Jones, que era o gerente da Pacific